Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego koiné, lição 3. Nessa lição nós vamos ser bastante prático, porque é um pouco extensiva, treinando algumas palavras gregas. Vamos recapitular algumas palavras que nós lemos, que aprendemos na lição 2. Foram essas palavras. Se quiser, pode pegar o seu caderno para ir conferindo-as. Theos, cardia, cosmos, biblion, apóstolos, eclesia, phous, basileus, anthropos, goné, huios, angelos, didáscalos, profetés, nomos, latentes, oikos, odos, probaton, soteria, arton, kai e en, que kai é a conjunção e en era. Treine sempre essas palavras, escrevendo em seu caderno pelo menos 5 vezes, como nós orientamos, e todas as outras que você vai aprender adiante. Nós vamos usar o recurso de cores para auxiliar nas frases. Utilizaremos algumas palavras em cores para nos auxiliar nos textos. Basta memorizar 4 cores e saberemos ao que se refere cada palavra. Um exemplo, nós utilizaremos o vermelho para identificar os artigos. Toda palavrinha que for vermelho, você vai saber quem está no artigo, que é um artigo. E azul nós vamos usar para preposições. Verde para os pronomes e amarelo para as conjunções. Ok? Então vamos relembrar no português o que cada categoria representa na gramática da língua portuguesa para nos auxiliar na língua grega. Vamos só lembrar, recapitular o que significa um artigo, que é uma preposição, pronome ou conjunção, para identificarmos na lição. O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número do substantivo. Classificação dos artigos podem ser definidos e indefinidos, mas já quero adiantar que no grego koiné não existe os artigos indefinidos. Todos são definidos, que é o, a, os, as. O menino, a menina, os meninos, as meninas, etc. Não existe no grego os artigos indefinidos. O que é a preposição? Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre 2 ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição não há sentido dissociado, separado, individualizado. Ao contrário, o sentido da expressão depende da união de todos os elementos que a proposição vincula. Que é a preposição, aquela que faz ligação das orações. O caderno de fulano, ou a Bíblia do Marcos, e assim sucessivamente. Ou pela, né? Eles caminharam pela estrada. A preposição faz a ligação das orações. Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome qualificando de alguma forma. Exemplo, a moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos. Então ela aqui é um pronome porque ela substitui o nome da pessoa. E as conjunções podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas. No primeiro caso, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados um do outro. As conjunções podem ser classificadas como aditivas, ligam orações ou palavras, que é mas também. Adversativa, que são porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Alternativas, ora, ou, quer que seja, talvez, etc. E conclusivas, portanto, por consequente, por isso, assim, logo, pois. E, por fim, explicativas. Que, porque, pois, porquanto. Isso aí são conjunções. Quando você vê no texto um vermelho, você vai saber que é artigo. Azul, preposição, verde, pronome e amarelo, conjunções. Vamos agora treinar algumas frases gregas. Esse texto aí que você acabou de ver significa, eu vou ler agora no grego, tá? En hauto zoe en. Kai en zoe, en tofus, ton anthropon. En hauton zoe en. Kai e zoe en tofus, ton anthropon. Então você observou que existe
As palavrinhas estão pintadas, a preposição aparece como primeira palavra, ela está em azul, o pronome em verde. Depois vem as conjunções e notemos a preposição em azul. Então veja bem, esse texto é um versículo muito importante e nós vamos fazer uma transliteração dele para você ver se fosse escrito no português colorido ficaria assim. Em nele vida era, e a vida era a luz dos homens. Você vê que o azul é uma preposição, como está lá em cima, em, hauton, nele, zoe, você sabe que é vida, em, era. E nele vida era, e a vida era a luz dos homens. João 1, 4. Mas fica meio que desconexo. Então, o tradutor escreveu, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, observe como vai ficar tão fácil de você assimilar as palavras em grego. Então, vamos lá. Você sabe que em nenhuma língua um texto seguirá uma concordância exata da estrutura da frase em português. Por este motivo, muitas traduções buscam uma melhor compreensão para o texto, principalmente o grego koiné. Então, vamos lá treinando algumas frases. Está aqui essa outra frase que no grego é kai e zoe en tofus ton antropon. Kai, você sabe que kai é uma conjunção, que é a conjunção e. O eta aqui ele é um artigo feminino, porque vita é vida, né? E a vida, en era, to a, fus luz, dois, que é uma preposição, e antropon, homens. Está no plural. Antropos, quando você lê com sigma, está no singular. Mas antropon, ele é plural, ok? Veja como fica fácil de identificar a frase no grego. Aqui está outra frasezinha no grego, pintado. É claro que você não vai encontrar assim nos textos bíblicos do grego. Eles estarão todos em preto, tá ok? Aqui é simplesmente como se pode se dizer, eu estou lhe dando uma colher de chá para que você possa não se perder na leitura agora a princípio, tá ok? Aqui está o artigo, né, feminino, porque haris é graça, né? A graça e a aletheia significa verdade, a graça e a verdade por, e você sabe que aí está o nome, Jesús Cristo, Jesus Cristo, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Em haris kai em aletheia, dia Jesús Cristo. Está aqui a frase que nós lemos no slide anterior. Em hauton, zoe en. Kai e zoe em tofus ton antropon. Ok? Veja, você escreve, dá uma pausa, escreva no seu caderno. Se você quiser usar lápis de cor para identificar, agora não acostume esse texto sempre assim escrevendo colorido, porque esses coloridos vão acabar e nós vamos somente ler em preto como está de fato. Isso aqui é somente um empurrãozinho que nós vamos dar para que você, sua mente se condicione a entender quando tiver uma palavra no grego. Um artigo, quando for uma preposição azul, um pronome verde e conjunção amarelo, ok? Vamos conhecer a família dos artigos no próximo quadro. Esse próximo quadro, que é este aqui, não é para você decorar, não decore nada, apenas escreva no seu caderno. Eu vou só mostrar para você e fazer uma exposição como estão escritos os artigos lá no grego, tá? No nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Ro, roi, to, tom, tu, tois, tom e tous. Está aqui no masculino. Faça no seu caderno esse esquema e copie como está aqui. No feminino é en, que é o eta. Toda palavrinha que aparecer feminino vai sempre ter um eta acompanhando, quase todas. Então, en, hai, tens, tom, te, tais, ten e tas. Tá aqui tudo no feminino, copie no seu caderno. Dê uma pausa, copie no seu caderno corretamente como está aqui.
tentando ao máximo a fazer a sua grafia parecida com a do grego, ok? O neutro é to, tá, tou, tom, to, tois, to e tá. Então tá aqui, como está aqui embaixo um exemplo, o ho anthropos, né? Que eu falei, anthropos está no singular, então o homem. Quando é no plural, está assim, hoi anthropon. Se for mulher, enguné, a mulher, e hai gunaikon, as mulheres. Agora nós vamos mostrar todos eles separadamente e com as explicações para ficar melhor. Copie no seu caderno como está aqui. Não precisa decorar nada, não decore nada, não se esforce para decorar. Então, que apenas escreva, porque naturalmente você vai aprender aos poucos onde os artigos aparecem na palavra do grego. Então, quais são os artigos do grego em partes? Aqui nós temos o masculino, como eu falei para você, ho, hoi, to, tom, to, tois, tom, tos. Então está aqui no singular e no plural. Como se tivesse, vamos usar a palavra homem, está aqui ho anthropos, o homem, to anthropou, dos homens, to anthropo, ao homem, e to anthropon, está aqui o homem, ok? No nominativo, genitivo, no dativo e no acusativo. Não é minha praia, não é meu intuito ou meu objetivo ensinar a gramática, não. É só estou colocando aqui para você conhecer que as palavras, elas mudam no finalzinho de acordo com o artigo. O artigo faz mudar a desinência da palavra no final, tá? Então, observe. Hoi anthropoi, que são os homens. Tom anthropon, dos homens. Observe que a desinência está pintadinha, porque ela muda de acordo com o artigo. É só isso. Nas outras não vamos pintar não, tá? Tois anthropóis e tos anthropos. Dê uma pausa e copie no seu caderno, como está aqui, para você aprender os artigos do grego. Aqui o feminino. O artigo feminino, en, como eu falei, toda vez que aparecer o eta, vai estar significando o nome feminino, a maioria das vezes. En, hai, no plural, tens, tom, te, tais, ten e tas. Vamos usar a palavra glória, endoxa, né? A glória, tem doxens, da glória, tem doxen, a glória, tem doxa, a glória. Então, está aqui no plural, hai doxai, a glória, as glórias, tom doxon, das glórias, tais doxais, as glórias, e tas doxai, as glórias. Ok? Copie, dê uma pausa, copie no seu caderno, como está aqui a palavra glória com seus artigos. Ok? No genitivo, no nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Agora vamos para o neutro. O neutro é quando você usa um artigo para classificar o pão, a pedra, né? Então, é o neutro. Está aqui to, hoi, tou, tom, to, tois, tom e tous. Então vamos usar aqui uma palavrinha pão. A palavra pão, to artos, o pão. Hoi artoi, os pães. Tom arton, do pão. Tom artou, dos pães. Tá? To artou, ao pão. Tois artóis, aos pães. To arton, o pão. Tous artous, os pães. Preste bem atenção que não pintamos o finalzinho, a desinência da palavra, mas ela mudou de acordo com o artigo. É como que eu estivesse escrevendo o homem. Obviamente que no final homem vai estar homem porque está no artigo definido. Agora se eu falar definido, né, no singular. Agora se eu falar os homens,
Quer dizer, o artigo vai forçar que a palavra homem seja mudada. Então, no finalzinho das palavras serão sempre mudadas, ok? Então, tá aqui, analisando o texto maior para a gente já ir finalizando a nossa lição. Legei hauton roiasous, ego remi em odós, cai em aletheia, cai em zoe. Então, está aqui essa palavra. Disse, legei, hauton, ele. Quem? O Jesus. Observe que está aqui um pronome no verde e um artigo, né, aqui no vermelho. O que foi que ele disse? Ego emi. Eu sou o caminho. Apesar de estar uma eta aqui, odós, porque é como se fosse a estrada, tá no feminino. E cai e aletheia, que é verdade, né? Justamente a verdade está ali. E a zoe. Quem lembra da palavrinha zoe? Ok. Vida. Disse ele, o Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele enfatiza, quando ele disse ele, o Jesus, no português é tirada essa palavra ele, disse Jesus. Mas o grego quer enfatizar que ele disse com a sua própria boca essas palavras, ok? Então está aí. Que Deus abençoe vocês. Está aqui um texto, como eu falei para você, os textos não vão aparecer coloridozinhos, eles aparecerão assim, como está aqui em preto. Haris, Rimim, Cai, Eirene, Apoteu, Patros, Remon, Cai, Quirion, Yesou, Cristo. Ok? Eu vou traduzir para você copiar no seu caderno. Copie como está aqui no seu caderno, sem colocar nada colorido, ok? Graça a nós e paz, Eirene, Apoteu, da parte de Deus, Patros, Pai, Emon, Remon, nosso, Cai e Quirion, Senhor, e sou Cristo. Graças a nós e paz da parte de Deus, Pai nosso e Senhor Jesus Cristo. Um abraço e que Deus abençoe sua vida e que você abra o seu entendimento mais ainda e se esforce e até o final desse cursinho, dessa ajuda, na verdade não é um curso, é uma ajuda que eu estou dando para você, você vai compreender muitas palavras no grego e você vai glorificar a Deus para fazer uma boa exegese da Bíblia Sagrada. Um abraço, Deus abençoe.